143 Tornar-se um CRAQ em interpretação. Vimos nas chaves anteriores que a intuição transmite informações através do seu corpo e que é importante ouvir as suas mensagens. Já sabe praticar certos exercícios, extraordinariamente eficazes, que funcionam como portas de entrada para o seu sexto sentido. Agora está pronto para aprender a descodificar e interpretar o que lhe chega de forma intuitiva. Por outras palavras, nesta chave, vou dar-lhe, pouco a pouco, conselhos e chaves que desenvolvi para transformar qualquer pessoa num craque em interpretação. Vá rapidamente perceber que, em última análise, não é assim tão difícil. A única condição, mas que condição, é respeitar os protocolos. Muitas vezes me dizem, não acredito na intuição, ela só me dá respostas erradas ou as indicações que ela me dá não são claras ou como se pode distinguir as informações que são provenientes da intuição das que vêm da mente, ou como posso ter a certeza de que estou a interpretar bem? A minha resposta é que hoje sabemos que a intuição é fiável, muito fiável, mesmo. Sem entrar em pormenores, como é que ela reúne as informações, como funciona? Apesar de tudo, é importante seguir algumas regras, embora, realmente, não goste da palavra, ou, melhor dizendo, seguir o fio de Ariadne, porque, caso contrário, nunca vai obter respostas fiáveis às suas perguntas. 144 A magia da intuição em suma. Este capítulo é realmente muito importante. Se quiser desenvolver a sua intuição, siga passo a passo cada etapa, faça os exercícios, não salte nada, mesmo que tenha a impressão de já saber o que está a ser dito. Só é preciso ser um pouco paciente. Não vai arrepender-se porque está a adquirir as ferramentas indispensáveis e incontornáveis para se tornarem verdadeiros craques da intuição. Não se esqueça disso. Para ganhar o Oscar de interpretação, esta terceira chave vai ensinar-lhe a fazer as perguntas certas, b. conhecer o seu simbolismo pessoal, c. dinamitar armadilhas e travões, d. aceitar as respostas que lhe chegam. A fazer a essa pergunta é se certais para ter respostas fiáveis. É uma arte, mas todos nós podemos tornar-nos artistas. Aí vão as instruções. 1. A pergunta deve ser específica e precisa. 2. A pergunta deve ser simples e não composta. 3. A pergunta deve relacionar-se diretamente com a resposta que deseja obter. 4. Há dois tipos de perguntas, abertas ou fechadas. 145 A caminho de ganhar o Oscar de interpretação. Terceira, se as respostas que receber forem ambíguas ou pouco claras ou se tiver a sensação que a sua intuição está a enrolá-lo, é quase sempre porque a pergunta está mal feita. Uma pergunta ambígua distorce logo a resposta. Uma pergunta clara recebe uma resposta clara. Como é que se faz, então? 1. A pergunta deve ser específica e precisa. Se, por exemplo, perguntar: será que vou ter dinheiro suficiente? O que significa a palavra suficiente? O suficiente para pagar as contas? O suficiente para pagar a renda? O suficiente para comprar um carro? Suficiente pode ser pouco para alguns, ou, pelo contrário, muito para outros. Então, seja preciso para evitar uma resposta tão vaga como a pergunta. Podia perguntar assim: item, será que vou ser financeiramente capaz de me reformar dentro de 2 anos? Item, vou deixar de ter a minha conta descoberto no próximo ano? Item, como posso deixar de ter a minha conta descoberto nos próximos 6 meses? Item, como vai correr a reunião com o meu chefe sobre o meu pedido de aumento de salário? Item, será que, financeiramente, posso avançar na compra do apartamento que visitei? Melhor ainda, 146 A magia da intuição. Item, como será a minha vida financeira nos próximos 6 meses se comprar o apartamento da rua X? Outro exemplo, se perguntar: vou ser feliz? É uma pergunta vaga que, na realidade, não quer dizer nada. Imagine que teve um acidente que limitou as suas capacidades físicas. Neste caso, perguntar se vai ficar só um pouco melhor de saúde já o faria feliz, não é? Já percebeu que a sua pergunta é muito imprecisa e mesmo ambígua. Podia perguntar: o que devo fazer para ter felicidade na minha vida? Melhor ainda,
O que é que me impede de ser feliz na minha vida, agora? Para se ter uma resposta clara e concreta, a sua pergunta deve ser tão específica e concreta quanto possível. 2. A pergunta deve ser simples e não composta. As perguntas compostas, ou com gavetas, como lhe chamam, são aquelas perguntas que, na realidade, contêm 2 ou 3 perguntas, o que constitui realmente um problema para a senhora intuição que fica sem saber para onde se virar. A que parte da pergunta, ou a que pergunta, desta pergunta composta, devo responder? Exemplos de perguntas com gavetas: se, por exemplo, uma mulher, que não sabe que está grávida, fizer a pergunta: será que vou engravidar em breve? 147 A caminho de ganhar o Oscar de interpretação terceira. Ter um filho. A sua intuição pode muito bem dar-lhe uma resposta negativa, uma vez que já está grávida. Por outras palavras, a intuição fica baralhada com a pergunta, uma vez que a resposta é negativa para a primeira parte e positiva para a segunda. Seria melhor perguntar assim: item, estou grávida? Se tem alguma hipótese de isso ser verdade, é claro. E, se a resposta for negativa, item, será que vou engravidar? E, se a resposta for sim, pergunte: item, será que vou ficar grávida até ao final do ano 20? Etc. Dou-lhe outro exemplo. Em vez de perguntar: será que vou casar-me, ser feliz e ter filhos, o que representa 3 perguntas, pode perguntar: item, vou casar-me? E, se a resposta for positiva, item, que tipo de casamento vou ter com o meu marido ou a minha mulher? Item, terei filhos deste casamento? Ainda um outro exemplo. Em vez de perguntar: devo comprar este apartamento? 1. Vou gostar de lá viver. 2. E farei amigos entre os vizinhos. 3. Pergunte: 148 A magia da intuição. Item, é bom para mim comprar este apartamento? Se a resposta for positiva, item, vou gostar de lá viver? Item, será que vou fazer amizade com as pessoas do prédio? Tenha sempre presente que a intuição responde a uma pergunta, e não a um conjunto de perguntas. Assim, no caso do apartamento, pode gostar de lá viver, mas pode não fazer amigos no prédio. 3. A pergunta deve relacionar-se diretamente com a resposta que deseja obter. Noutras palavras, se quer saber se vai ter um aumento, não pergunte se vai ter uma reunião com os seus recursos humanos ou com o seu chefe. Pergunte simplesmente: vou ter um aumento? Ou se quer saber se as ações da sociedade qualquer coisa holding são um bom investimento, não pergunte se qualquer coisa holding é uma boa empresa. Se quiser saber, especificamente, se qualquer coisa holding é um bom investimento a curto, médio ou longo prazos, faça as 3 perguntas separadamente. Na verdade, a intuição pode dizer-lhe que uma ação pode revelar-se um excelente investimento a curto prazo e um flop a longo prazo, e vice-versa. O melhor é perguntar, por exemplo: como vão comportar-se as ações de qualquer coisa holding no prazo de 3 meses? Então, faça o mesmo com o médio prazo e, finalmente, a longo prazo. Também pode formular as suas perguntas da seguinte forma: as ações da qualquer coisa holding são um bom investimento a 3 meses, a 6 meses. 149 A caminho de ganhar o Oscar de interpretação terceira. Um último exemplo. Se quiser saber se é a altura de se mudar, não pergunte se o apartamento que visitou é bom para si, pergunte: é realmente o momento para me mudar? Ou, será que é bom para mim mudar-me agora? Ou como vai ser a minha vida, se me mudar agora? 4. Pode fazer 2 tipos de perguntas, abertas ou fechadas. As perguntas fechadas são aquelas que têm respostas de sim ou não. As outras, por definição, são abertas, e assim, é possível obter respostas com mais informações e pormenores. Estas perguntas são, portanto, mais vantajosas em todos os sentidos. Por exemplo, em vez de perguntar: será que vou encontrar trabalho dentro 3, 6 ou 12 meses? Faça perguntas separadas para respostas sim ou não para cada uma das datas. Pergunte: como posso encontrar trabalho em 3 meses, em 6 meses? Na maioria dos exercícios de intuição, principalmente quando trabalha sozinho, e normalmente é este o caso, é importante fazer perguntas abertas para aldrabar a sua mente diabrete, sempre à espreita para assumir o controlo.
Vamos ver com mais pormenores, já a seguir, como evitar as armadilhas da sua mente, como ter a certeza de que está a receber uma mensagem da sua intuição. E, assim, aprender a distinguir uma da outra. Exercício. A arte de fazer boas perguntas. Como transformaria as seguintes perguntas? Item: será que vou encontrar a mulher, ou o homem, da minha vida? 150 Magia da intuição. Item: a Maria vai casar-se, viver perto de mim e ter filhos? Item: as ações da qualquer coisa holding vão subir ou cair? Item: será que poderia pedir um cão aos meus pais? Item: X é a pessoa que me convém? Item: será que o Sr. X é a pessoa certa para mim? Item: X é o homem da minha vida. Item: será que vou encontrar um emprego rapidamente? Item: será que vou à Índia este verão? Item: será que devo continuar a minha relação com o X? Item: será que vou passar no meu exame? Vamos analisar e corrigir algumas destas questões. Antes de ver as minhas sugestões de resposta, faça as correções sozinho. Alguns erros comuns na formulação das perguntas. Pergunta: será que vou encontrar a mulher, ou o homem, da minha vida? Problema: muito vago. Encontrar a mulher, ou o homem, da minha vida. Quando? Amanhã? Daqui a 10 anos? Poderia perguntar assim numa pergunta aberta: item: o que devo fazer para encontrar a mulher, ou o homem, da minha vida? Ou item: o que devo fazer para ter um relacionamento duradouro com uma mulher, ou um homem? 151 A caminho de ganhar o Oscar de interpretação terceira numa pergunta fechada. Item: será que vou encontrar a mulher, ou o homem, da minha vida antes do fim do ano, antes de fazer 25 anos? Pergunta: a Maria vai casar-se, viver perto de mim e ter filhos? Problema: há 3 perguntas numa só, então é preciso fazer 3 perguntas. Poderia perguntar, só com perguntas fechadas: item: a Maria vai casar-se com um X antes do fim do ano? Se a resposta for positiva, pergunte: item: uma vez casados, a Maria vai viver perto de mim em Y. Item: será que a Maria vai ter filhos? Pergunta: as ações de qualquer coisa holding vão cair ou subir? Problema: há 2 perguntas numa só e é muito vaga. As ações vão subir quando? Amanhã? No próximo mês ou no próximo ano? Poderia perguntar, pergunta aberta: item: como vão comportar-se as ações de qualquer coisa holding amanhã, ou na data que preferir? Pergunta fechada: item: as ações de qualquer coisa holding vão subir amanhã, ou na data desejada? 152 A magia da intuição. Pergunta: poderia pedir um cão aos meus pais? Problema: que resposta realmente deseja obter? Se quer saber se os seus pais vão aceitar ou recusar um cão, é isso que tem de perguntar. Podia perguntar o seguinte: pergunta aberta: item: o que devo fazer para os meus pais aceitarem um cão em casa? Pergunta fechada: item: os meus pais vão aceitar ter um cão em casa? Pergunta: será que o Teodoro é a pessoa de que preciso? Problema: demasiado vago. A pessoa de que precisa? Para o quê? Jogar tênis aos pares, para fazer uma associação, para viver consigo? Pergunte sempre o que realmente quer saber. Se quer saber, item: se vai ter uma relação duradoura com Júlio, ou item: se a sua personalidade é compatível com a da Zoé, ou item: se o Miguel é um parceiro de confiança para entrar no negócio. Faça a pergunta em alto e bom som e não a distorça. Pode não obter a resposta que espera, mas será inequívoca. Quanto à pergunta: será Teodoro a pessoa de que preciso? 153 A caminho de ganhar o Oscar de interpretação terceira pergunta aberta. Item: como vai ser a minha relação com Teodoro? Item: como seria Teodoro, enquanto sócio, na minha startup? Pergunta fechada. Item: será que vou viver uma relação duradoura com Teodoro? Item: será que posso convidar Teodoro para sócio da minha startup? Item: a minha personalidade e a do Teodoro são compatíveis? Pergunta: será que vou encontrar um emprego rapidamente? Problema: muito vaga. O que é rapidamente para si? Dentro de 15 dias? Dentro de um mês? Deve ser mais preciso. Podia perguntar desta maneira: pergunta aberta:
Item como posso encontrar trabalho no próximo mês, ou nos próximos 3 meses. Item o que devo fazer para encontrar trabalho no próximo mês, ou nos próximos 3 meses. Pergunta fechada. Item será que vou encontrar trabalho no próximo mês? Nos próximos 3 meses? Etc. Pergunta. Será que vou encontrar trabalho? Problema. Não é suficientemente específico. Trabalhar nas férias? Trabalhar no Peru porque está a pensar ir para lá? Tem um emprego, mas quer encontrar outro mais bem pago ou melhor para subir na carreira. Mais uma vez, a falta de precisão da pergunta vai induzir uma resposta pouco precisa. 154 A magia da intuição podia dizer, pergunta aberta, item como posso encontrar um trabalho que me faça sentir bem ou onde possa realizar-me? Item o que devo fazer para encontrar um trabalho com mais oportunidades para o futuro? Item como encontrar um trabalho em que ganhe X por mês? Pergunta fechada. Item será que vou encontrar um emprego em que vou ganhar X por mês, no mínimo? Item será que vou encontrar um emprego em que me sinta realizado nos próximos 6 meses? Item será que vou encontrar um emprego no Canadá? Bom, espero que tenha compreendido a importância de ser mais preciso e claro nas suas perguntas. A intuição é como um jardim, se plantar rosas, não pode colher cravos. Sim, sim, já sei que já deve estar aborrecido com tantas repetições, mas, digo novamente, siga os protocolos. Uma vez que perceba o processo, vai se tornando tudo automático. Socorro! Só obtenho respostas sem pés nem cabeça. Não há plano B. Deve simplesmente rever tudo o que foi dito acima e ver, com o tempo, por que recebeu respostas tortas ou ambíguas. Treine-se a fazer perguntas. Sei perfeitamente que deve estar um pouco chateado porque gostaria de saber tudo automaticamente. Mas, como já disse, estamos a construir os alicerces da 155 a caminho de ganhar o Oscar de interpretação terceira. Sua intuição e, como em qualquer construção, tem de ter os melhores alicerces possíveis. Caso contrário, não estaria a ler este livro, não é? Então, tenha um pouco de paciência, está quase lá. Chave suplente para ajudar os principiantes a fazer perguntas antes de se atirar para questões existenciais como: devo ir para trás dos montes, criar galinhas e cabras, e deixar o meu trabalho de diretor financeiro muitíssimo, muitíssimo bem pago? Faça perguntas triviais sobre o tempo, lazer, passeios, desporto, bolsa de valores, se isto lhe interessar. Em poucas palavras, faça perguntas que permitem respostas rápidas, sem consequências dramáticas ou radicais na sua vida. CONSLH os de amiga. Para se treinar a fazer perguntas, pratique com os amigos. Um de cada vez faz uma pergunta e os outros examinam se está bem feita ou não. É divertido e posso dizer por experiência que toda a gente adora este exercício e, ao fazer isto, divirta-se. Isto não é o exame de admissão à universidade. O que vai agora descobrir no próximo ponto é algo essencial para o seu processo de aprendizagem. Conhecer o seu simbolismo pessoal para perceber as mensagens da sua vozinha. O grande problema para a maioria dos que querem ouvir a sua intuição é a descodificação ou a interpretação das 156 A magia da intuição. Mensagens recebidas. Na verdade, se perguntar à sua intuição como vai correr a sua entrevista de trabalho no dia seguinte, ela certamente não vai responder claramente algo como: sim, a tua entrevista amanhã vai ser um sucesso, ou não, e vai ser admitido, ou não, e vais ganhar tanto por mês. Esta é a maneira de conversar com o seu hemisfério esquerdo, enquanto a intuição irá transmitir as suas mensagens através de imagens simbólicas. É o trabalho do hemisfério direito. E é aí que está a dificuldade. Ainda por cima, porque o simbolismo do Pedro não é igual ao da Júlia. A linguagem simbólica, por outras palavras, mesmo que alguns símbolos sejam universais, cada indivíduo tem uma interpretação pessoal para cada símbolo, de acordo com a sua cultura, a sua educação e o seu contexto. Alguns exemplos. Item: a cor preta. No nosso país, é um símbolo de luto, enquanto, na Índia, é o branco. Estas duas cores terão, portanto, um significado diferente num e noutro contexto.
Item o nó, no Ocidente, pode ser o símbolo de uma situação um pouco difícil ou fechado. Também pode ser símbolo de casamento ou de união. Para os YACA, um grupo étnico de Angola, este símbolo serve para proteger a casa e a propriedade de uma pessoa. É só positivo. O símbolo do nó não representa a mesma coisa para um africano ou um europeu. Uma coisa é clara, descobrir os seus símbolos pessoais é essencial. 157 a caminho de ganhar o Oscar de interpretação. Terceira item: o que é, para si, positivo ou negativo? Item: que imagens simbolizam felicidade, problemas, uma situação fechada ou cheia de esperança? Vamos examinar isto melhor. Em primeiro lugar, o que é um símbolo? Num dicionário comum, vai encontrar uma definição como aquilo que representa ou sugere algo, um objeto que serve para evocar algo, frequentemente de caráter mágico ou religioso, ou ser o objeto a que se convencionou atribuir um dado significado. Então, qual é o passo seguinte para se tornar um craque na descodificação de símbolos e ganhar o Oscar de interpretação? 1. Ter sempre o seu caderno de intuição, ou o gravador, à mão para registrar ou gravar as suas impressões. 2. Tomar consciência das suas imagens mentais. 3. Deixar-se guiar através de associações de ideias. 1. Ter sempre o seu caderno de intuição, ou o gravador, à mão para registrar ou gravar. Começar a desenvolver a sua intuição é um momento fascinante e cheio de descobertas. No entanto, se acha que vai conseguir lembrar-se de todos os seus exercícios depois de algumas horas, está completamente enganado. A memória é falível e nunca mais vai conseguir lembrar-se de tudo. É por isso que é fundamental apontar tudo à medida que vai fazendo os exercícios. 158 A magia da intuição. Se preferir gravar, também pode ser, mas é importante transcrever as suas experiências intuitivas logo que possível no seu caderno de intuição. Anote sempre a data, pois, passado algum tempo, será com prazer que vai perceber-se dos progressos alcançados. Se não tem muito tempo, na altura, não faz mal, resuma tudo em poucas palavras ou use palavras-chave para escrever o relato mais tarde. 2. Tomar consciência das suas imagens mentais. Já sabe que é essencial reconhecer os seus símbolos pessoais, visto que não há regras fixas para os interpretar. No máximo, só se pode dar indicações. A verdade absoluta não existe. A sua interpretação de um símbolo pode não dizer nada ao seu irmão, à sua filha, ao seu marido ou a qualquer outra pessoa, mesmo que para si seja óbvio. O ser humano está em constante mudança e evolução. Não se pode arrumar os símbolos em gavetas dando-lhes uma interpretação definitiva. Todas as interpretações são boas, mas, se calhar, nem todas são boas para si. Saber interpretar é fundamental. No entanto, é um assunto delicado e no início pode parecer complicado. Tenha isso presente, não se trata nem de um julgamento nem de pregar sermões. Graças ao seu sexto sentido, terá acesso direto à informação sem nenhum filtro, seja de que tipo for, e para descodificar deverá deixar de lado todas as suas crenças morais, sociais, familiares e políticas. E, mais uma vez, lembre-se que a intuição não julga. 159 A caminho de ganhar o Oscar de interpretação. Terceira, a caminho de Hollywood do Oscar. Exercício. A descoberta da sua simbólica pessoal. Pegue no seu caderno de intuição e instale-se confortavelmente, sem telefone nem rádio. Encare este exercício como um jogo, porque se não estiver preparado para se enganar, nunca vai progredir. Responda espontânea, rápida e, acima de tudo, concretamente as seguintes questões. Item: que imagens são positivas ou favoráveis para si? Leve o tempo que for preciso para responder. Item: para mim, por exemplo, seria uma porta aberta, o sol a brilhar, um V de vitória, uma coroa de louros, um Oscar, o sinal mais, um coração, o amarelo, o dourado. Item: que imagens são negativas ou desfavoráveis para si? Leve o tempo que for preciso para responder. Item: para mim, por exemplo, seria uma porta fechada ou uma fechadura enferrujada, um túnel escuro, uma cobra, tudo que pique ou mate, como um revólver, preto ou escuridão,
uma prisão, uma gaiola. Também pode ouvir uma música ou um som, enquanto vê uma imagem. Em vez de uma imagem, uma música também pode surgir espontaneamente. Leve o tempo que for preciso para responder. Item: que instrumentos ou tipos de música são para si positivos ou negativos? 160 Magia da intuição. Item: para mim, por exemplo, Mozart, uma canção de Emba, Lar, um trecho de harpa, isto no lado positivo, mas uma voz estridente e aguda, uma buzina ou o som de panelas seriam negativos. Será que sente espontaneamente um cheiro específico quando olha para uma imagem? Leve o tempo que for preciso para responder. Item: o que seria para si agradável ou positivo, desagradável ou negativo? Item: para mim, por exemplo, uma rosa, a relva cortada recentemente, uma gardênia, um lilás, o meu perfume Shalimar, isto para cheiros agradáveis e positivos. Item: um cheiro de esgoto, a querosene, a petróleo, a fezes, um ovo podre, jasmim, o perfume opium, porque era o perfume que a minha mãe utilizava quando faleceu, para cheiros desagradáveis e negativos. Percebe agora que é fundamental saber reconhecer imediatamente o que é positivo, neutro ou negativo para si. Assim que vê a imagem à frente, é essencial identificar as suas sensações e respectivos significados, negativos, positivos ou favoráveis, neutros. Compreende agora por que é essencial dominar os exercícios da 1. A chave, relativos às mensagens do corpo? Socorro! Não consigo perceber o que é positivo ou não. Não entre em pânico. Agarre uma revista, qualquer uma. Certifique-se só de que tem muitas imagens. Ao folheá-la, imagem a imagem, diga imediatamente positivo, neutro, 161 a caminho de ganhar o Oscar de interpretação terceira negativo. Não diga porque é para si positivo ou não, basta dizer espontaneamente positivo, neutro, negativo. Repita este exercício muitas vezes. Assim irá ter uma ideia cada vez mais precisa da sua simbólica pessoal. Chave suplente para identificar os seus símbolos pessoais no metro, comboio ou quando estiver à espera de alguma coisa em qualquer sítio. Agarre no seu caderno de intuição e faça o exercício, observando objetos, cartazes ou anúncios que estejam à sua volta e diga espontânea e rapidamente positivo, negativo, neutro. Exemplo: a publicidade a telemóveis, negativo, os cartazes de espetáculos, neutro, a revista que lê a pessoa à minha frente, positivo, a publicidade a um perfume, negativo, o chapéu do seu vizinho, positivo, o túnel do metro, negativo, a publicidade a comida para cães e gatos, positivo, o cheiro do café, positivo, etc. Agora, um novo passo na descodificação para alcançar o Oscar. 3. Deixar-se guiar através de associações de ideias. Um processo muito divertido e eficaz consiste em fazer associações espontâneas de ideias quando vê uma imagem, ou ouve um som ou uma música. Deixe-se levar por essa imagem, som ou música, e veja qual é a ressonância em si. Fale sem parar, idealmente para um gravador, ou escreva tudo no seu caderno de intuição. Não pare até que sinta não ter mais nada para dizer. 162 A magia da intuição. O que lhe lembra este exercício? Claro, é gira carrossel. Quer seja com imagens ou com sons, o processo é sempre o mesmo. Brinque com as ideias, mas tenha o cuidado de ficar no concreto. Exemplo: item: se disser estar à vontade, pode responder a alegria, mas isto é abstrato. Procure imagens, sons, músicas que são sinônimo de alegria para si. Item: para mim, estar à vontade seria uma criança a rir, o sol, braços abertos para o céu, amarelo, um cachorrinho a brincar, riso, um ambiente de festa, o carrossel da minha infância, roupas soltas, etc. Quanto mais se mantiver no concreto, mais fácil será a descodificação. Escolha palavras específicas e inequívocas. Exercício: divirta-se a fazer associações de ideias. Agora vai escolher palavras a partir da lista abaixo e, para cada uma, escreva tudo o que lhe passar pela cabeça, tendo em conta tudo que aprendeu até agora. É positivo, negativo, neutro, que sensações provoca em si, recordações,
cheiros, sons, tudo o que surgir. Leve o tempo necessário e seja tão abrangente quanto possível para todas as palavras ou expressões de cada proposta. Item confuso. Claro, dinheiro, urso, telefone, foguete, montanha, intuição, borboleta, sapo, adiantado, à vontade, sucesso, vitória, falhar, amável, duro, generoso, forreta, barco, mar, bola, telefone, telemóvel, cão, elefante, tigre, doença, rosa, cavalo, Hitler, Gandhi, alegre, óculos, coroa de louros. 163 a caminho de ganhar o Oscar de interpretação. Terceiro, exemplos pessoais. Item cobra, sempre negativo para mim, falso ou não sincero, hipócrita, mentiroso, Adão e Eva, pecado original, culpará, maçã, kundalini, maldade, algo que pica, que mata, rastejar, olhos de serpente, glaciar, venenoso, língua viperina. Item dinheiro, é preciso mas não traz felicidade, joias, dinheiro, notas de banco, ganhar dinheiro, milionário, multimilionário, rico, riqueza, tesouro, abundância, pode faltar, ter dinheiro. Jackpot, sucesso, dinheiro fácil, tio Patinhas, ouro, Fort Knox, item feliz, um sol a brilhar, um smile, braços abertos em sinal de alegria, um gesto de dedos em sinal de vitória, boa companhia, alegre, epicurista, à vontade, confiante, bem consigo próprio, item empatia, simpatia, dois corações que se aproximam, Dalai Lama, dar um abraço, dar um grande abraço, um hug, uma criança a correr para mim, um gato a ronronar, um cão a pular de alegria, um sorriso, alguém que desata a rir, ama um. A esta altura já deve ter agora uma melhor ideia do seu simbolismo pessoal. Ao longo dos meses, vai ter oportunidade para apontar todos os símbolos que aparecem nos seus exercícios e assim será capaz de formar o seu banco pessoal de dados intuitivos. Uma personalidade espiritual da Índia que dá abraços. 164 A magia da intuição ESTORI. A antiga, toda a gente tem razão quando comecei a minha carreira profissional sobre a autoestima e o sabotador aceitava elementos de uma má família. Coisa que não faço hoje porque nenhum deles se sente verdadeiramente à vontade, digam o que disserem na altura da inscrição. Naquele dia havia um casal, marido e mulher. Num dos exercícios, cada participante tinha de dizer o que lhe evocava a carta escolhida, de tarô. A senhora fez o exercício, depois do marido, e começa assim: eu vejo um abismo, algo que nos aspira e que é perigoso. O marido interrompe: mas, Maria, isso não é um abismo, é o mar, vê-se perfeitamente que é o mar. E, de facto, para mim também era o mar. E até estava mesmo escrito na carta. Mas a mulher continuou: não, é um abismo. Tive de pôr um fim rapidamente, caso contrário, corria-se o risco de o exercício descambar. Dei este exemplo para mostrar que todas as interpretações são corretas. Se a senhora estava a ver um abismo, era um abismo. Ponto final. Além disso, aqui entre nós, esta situação dava uma ideia clara do que se passava em casa. Socorro! Não consigo fazer associações de ideias. Tenha certeza disso? Só uma pequena pergunta. Tenha certeza de que não tem um diabinho que lhe sussurra que não vai conseguir. É só uma pergunta. 165 A caminho de ganhar o Oscar de interpretação. Terceira. Sim, para desbloquear, vá à sua caixa de ideias e para cada papel imagine que está a contar uma história ao seu filho, neto, primo, qualquer criança. Conte uma história espontaneamente. Imagine que retirei gato, estresse, amigo, independente, dormir, defender e falso. E começo a história com a ajuda de Sherazade. Era uma vez e gira carrossel. Item sabes, Ricardo, os gatos são muitas vezes mal amados. Muitos acham que eles são dissimulados e que não gostam dos seus donos. Mas é falso. Só tem esta opinião quem não os conhece. Item o ronronar de um gato acalma, liberta o estresse, e, sabes, Ricardo, são investigadores que o dizem. Então, se acariciares um gato, ele ronrona e isso vai acalmar-te, apaziguar-te. Mas também temos de ter cuidado,
Porque se lhe puxares a cauda, ele, muitas vezes, pode reagir mais violentamente do que um cão. Item para se defenderem, os gatos também podem arranhar. É realmente importante não fazeres movimentos bruscos, pois assustam-se facilmente. Mas eles podem tornar-se verdadeiros amigos. Claro que são mais independentes do que os cães e nem sempre é fácil que eles venham para o nosso colo, mas, quando vêm, ficam quase sem se mexer para serem acariciados, porque gostam realmente de dormir. Na verdade, eles dormem muitas horas por dia. Como pode ver, construí uma história utilizando todas as palavras escolhidas. Quando fizer este exercício, basta sublinhar os pontos que sentir serem importantes e interpretar. Se fizer assim, de certeza que desbloqueia. 166 A magia da intuição. Chaves suplentes. Para o ajudar a descodificar as suas imagens, tem de se lembrar que quando está a descodificar uma imagem, às vezes é muito simples porque é a própria imagem que lhe dá imediatamente a resposta. Isto quer dizer que basta colar-se ao que diz uma imagem, que lhe chega intuitivamente, ou à imagem de uma carta de tarô que tirou. Exemplo. Item se fizer esta pergunta: vou ter notícias do José. O que lhe chega? Um telefone. A resposta é óbvia: sim, senhor. Item ou então pergunta: será que devo ir à festa dos Silva? Se tirar uma carta de tarô que representa pessoas a festejar, não é preciso complicar, a resposta é sim. Item ou se a pergunta é: vou arranjar trabalho num hipermercado. E aparece-lhe uma pesada porta fechada, a resposta é também evidente. Está fechada, por isso é não. Mesmo que esta resposta não lhe convenha. Muitas vezes, complicamos a nossa vida quando temos a resposta debaixo do nosso nariz. CONSLH. Os de amiga para brincar com as ideias, para fazer as suas associações de ideias, como acabamos de fazer nestes exemplos. Brinque com as palavras, deixe-se levar, saltando de frase em frase ou de palavra em palavra sem censurar nada. Faça este exercício como um jogo, divirta-se, e continue, força. Se, por exemplo, perguntar: como posso melhorar a comunicação com o David? E, retomando o exemplo do 167 a caminho de ganhar o Oscar de interpretação terceira gato, o que lhe vem, de forma espontânea, é a ideia de que o gato arranha. Mesmo que, para si, ver um gato seja um símbolo positivo, se está a ouvir, dentro de si, o gato arranha, stop. A intuição está aqui a dizer-lhe algo importante. Então pergunte imediatamente o que isto significa. Pergunte a si próprio, espontaneamente, o que lhe lembram estas palavras: o gato arranha. Pode ser isto: dói, magoa, deixa amar, cai, sangra, é doloroso. O gato arranha muitas vezes de forma inesperada. E continua a repetir as palavras que sente serem importantes. Isto dói, magoa, sangra, é doloroso. Faça agora a ligação com a pergunta e pode fazê-lo desta maneira: o que é que, na minha relação com o David, dói, é doloroso e magoa? Veja, entre as palavras que sublinhou, quais as que provocam uma reação física no seu corpo. Outra leitura possível: por que é que o gato arranha muitas vezes de forma inesperada? E o que lhe chega? Por que se sentiu agredido, teve medo, sentiu o seu território invadido? Por que acharam que eram peluche e fizeram-lhe mal? Assim, em relação à sua pergunta de como pode melhorar a sua comunicação com David, a sua conclusão poderia ser algo como: item o que é que na minha comunicação com David faz sangrar, magoa e é doloroso? Item será que é porque o David se sente agredido que reage arranhando, respondendo de uma forma agressiva? Será que é porque sente o seu território invadido ou que eu não tenho suficiente consideração por ele? Etc. Este é só um exemplo, podíamos escrever páginas e páginas sobre o que foi dito. No entanto, o importante é ver honestamente como o que foi dito responde à sua pergunta. 168 A magia da intuição. Para si é fácil, mas e eu, quanto tempo vou demorar a chegar aí? Claro que, hoje, tenho já muita experiência. Mas, sabe, no princípio também patinei um bom bocado. Às vezes, afasta-me muito do assunto,
Ou não vi a relação entre as coisas, mas como acha que cheguei a este ponto de descodificar tão facilmente? Porque pratiquei muito, muito. Então já sabe o que tem de fazer: praticar, praticar e praticar. Lembre-se também que o essencial tem só algumas linhas. Não precisa de se perder numa floresta de palavras ou expressões. E agora nas pegadas de Indiana Jones. Se dinamitar armadilhas e ter avões e tornar-se um craque intuitivo e audacioso, vai deparar-se com alguns problemas. Eis os principais. 1. Não tem confiança em si próprio. 2. Mistura intuição e mente. 3. Não aceita que pode errar. 4. Perde-se nos pormenores. 5. Confunde o que deseja com a realidade. 1. Não tem confiança em si próprio. Se pensar que é difícil, que não vai chegar lá, que não tem intuição como os outros têm. Se comparar com os que 169 a caminho de ganhar o Oscar de interpretação terceira considera craques, como eu fiz no início das minhas peregrinações intuitivas, se bem se lembra. Bom, nesse caso, tenho duas notícias para si, uma boa e outra má. A má notícia é que os seus pensamentos negativos levam-no diretamente ao fracasso. Se achar que não vai conseguir, não vai mesmo conseguir. A boa notícia é que, da mesma forma que pode auto-hipnotizar-se de forma negativa, pode também reprogramar-se de forma positiva e para o sucesso. Como? À noite, antes de dormir, diga a si próprio frases do gênero: item a cada dia que passa, estou cada vez mais intuitivo. Item dia após dia, interpreto cada vez melhor as mensagens intuitivas. Item dia após dia, tenho cada vez mais confiança em mim e na minha intuição. Item a cada dia que passa, tenho cada vez mais confiança em mim. Reconheça os seus progressos e felicite-se alegremente por isso. 2. Mistura intuição e mente. Este é realmente o problema. Fiz um inquérito, há algum tempo, para conhecer as principais dificuldades dos seguidores do meu blog. Os caminhos da intuição. Saber distinguir a mente da intuição ficou no primeiro lugar da lista. No entanto, existem indicadores muito claros para fazer a diferença. Uma Leishman-Gel Intuition, no original. 170 Magia da intuição. Então, intuição ou mente de Abret? Vamos já ver isso. Se apanhar a dizer, eu acho, eu penso, tenho a impressão de que, suponho, lembra-me, top. É a sua mente a falar. Se não sente nada no seu corpo ou se começa a dar explicações elaboradas, top. É a sua mente a falar. Se vê uma imagem e pensa, isto deve ser, isto com certeza quer dizer que, top. É a sua mente a falar. Assim que começa a raciocinar, ou começa a construir uma história, top. É a sua mente a falar. Se, quando parar, consegue voltar atrás e recuperar o fio da sua história tintim por tintim, top. É a sua mente a falar. Se aperceber de que está a fazer juízos de valor ou a criticar, top. É a sua mente a falar. Se está a forçar-se para conseguir ter informações ou se está a inventar uma história muito bem engendrada, está no seu lado racional. Isto não é intuição. Estou perdido. Que uau é a diferença entre o que acaba de dizer e quando nos pede para inventar qualquer coisa? Sim, sei que pode parecer estranho, mas não é. Quando se força para obter informações, inevitavelmente, vai ser a mente a fazer o trabalho. Quando lhe peço para inventar e começa a dizer espontaneamente tudo o que lhe vem à cabeça, é a intuição que faz o trabalho. A diferença do processo está na palavra espontaneamente. Tudo o que é construído não pode vir do seu sexto sentido. Como sabe, ele envia-lhe a informação através de imagens ou 171 a caminho de ganhar o Oscar de interpretação terceira símbolos e não através de frases perfeitamente estruturadas e bem organizadas. Se for este o caso, pare e recomece o exercício no dia seguinte com a ajuda do carteiro, colocando as suas perguntas em envelopes conforme explico a seguir. É infalível. Socorro! Não sei se é ou não a intuição a responder. Não entre em pânico. 2 dicas para contornar a sua amiguinha mente. Primeira dica, o arteiro.
Escolha o exercício de intuição. Ponto 2. Tenha 12 envelopes idênticos, no mínimo. Ponto 3. Faça 12 perguntas à sua intuição. 4. Escreva cada pergunta num papel, não pode fazer rasuras. Se enganar, faça um novo, e coloque um por envelope. 5. Misture todos os seus envelopes. Ponto 6. Escolha um, sem o abrir, que será a pergunta a qual deve responder. 7. Segure o envelope entre as mãos por uns momentos e diga algo como: a minha intuição irei responder de forma simples e concreta à pergunta que está neste envelope. 8. Faça o jogo de intuição que escolheu. 9. Anote tudo o que disser. Ponto 10. Abra o envelope e faça a descodificação. Vai ver que não saber a que pergunta vai responder é muito libertador, menos estresse, mais divertido, e vai ficar deslumbrado com a precisão das respostas. 172. A magia da intuição também pode fazer este exercício com a ajuda de um amigo, o que recomendo para questões existenciais. Segunda dica: o mensageiro. Outras pessoas respondem às suas perguntas. Nesta segunda dica, vai ser preciso fazer o exercício com alguém, conhecidos ou não. Como se faz uma sessão do mensageiro? 1. Pense na sua pergunta. 2. O seu parceiro escolhe o exercício de intuição. Ponto 3. Escreva tudo o que ele disser. 4. Logo que tenha a sua resposta, peça ao seu parceiro para parar. E 5. Dê-lhe o seu feedback. Não se sinta obrigado a revelar a sua pergunta, pode só agradecer à pessoa, dizendo que já tem a sua resposta. 6. Se achar que não recebeu a sua resposta, na sua opinião, pode pedir ajuda ao seu parceiro ou a outro participante que esteja presente, eles podem dar algumas ideias em que não pensou. CONSLH os de amiga para descodificar à vontade logo que aparece a imagem ou o símbolo, comece a falar imediatamente. Quanto mais tempo esperar, mais hipóteses terá a sua mente para atrapalhar. Então, força, diga tudo o que lhe ocorrer. Quanto mais trabalhar sem rede e com espontaneidade, mais fácil se torna o exercício. Se errar, ótimo. Esta é a melhor maneira de aprender. O que nos leva ao próximo ponto. 173. A caminho de ganhar o Oscar de interpretação. Terceira 3. Não aceita que pode errar e chegamos agora a um ponto crucial na sua aprendizagem, porque é errando que vai progredir. Estou a ouvi-lo murmurar. Como se pode progredir cometendo erros? Bom, digo-lhe francamente que quanto mais errar, mais progride. Mas há uma condição. Como progredir errando? Crie o hábito de sistematicamente registrar todas as suas interpretações no seu caderno de intuição, com a data. Ao fazê-lo, poderá perceber a pouco e pouco como e quando se enganou no caminho. Também vai perceber como interpretou este ou aquele símbolo pensando que era uma mensagem da sua intuição, quando, na verdade, era sua mente malandra a enganá-lo, sem se dar conta. Acredite que a sua mente sabe fazer isto muito bem. Por isso, adquira o hábito de rever regularmente as suas interpretações. Não perca tempo a julgar-se a si próprio, a entrar em competição consigo próprio e achar que é um tolo só porque se enganou. Não é nada disso. Está a aprender e bater com a cabeça nas paredes só vai servir para o desanimar. Não é essa a finalidade deste processo. À noite, antes de dormir, diga frases do gênero: item de dia para dia estou cada vez mais intuitivo. Item de dia para dia, interpreto cada vez melhor as mensagens intuitivas. Item de dia para dia, tenho cada vez mais confiança em mim e na minha intuição. 174. A magia da intuição. Item de dia para dia estou cada vez mais confiante nas minhas interpretações. Item etc. E deixe-me dizer-lhe que, apesar das minhas décadas de experiência, a minha mente ainda me agarra algumas vezes, como vai ver já a seguir. Uma pequena história. O meu espalhanço a grande e a francesa, com o tarô de Bellini. Um dia decidi aprender a ler o oráculo de Bellini, que conhecia mal. Decidi fazer um curso e, a seguir, treinei com o meu professor. Tive de descrever a vida e o caráter de uma pessoa conhecida do meu professor com base nas cartas tiradas.
As primeiras interpretações vieram muito espontaneamente, tudo fluiu, tudo me chegava naturalmente. Chegada a sétima carta, tinha de descrever a sua vida pessoal, como ele vivia na sua intimidade, se era ou não casado, se tinha um casamento feliz ou não. E foi aí que tudo se estragou. Tiro o claustro e começo a pensar sobre o significado de um claustro e digo, item trata-se de um homem que se sente preso na situação atual e que terá dificuldade em sair. Na verdade, a mim, o claustro lembrou-me o Carmel 1 do francês, Carmel, no sentido de clausura, local onde as freiras cumpriam os votos de clausura e de onde não saíam. 175 a caminho de ganhar o Oscar de interpretação terceira item então, começo a enfeitar a história, um homem que se sente preso na sua vida de casado, etc. E continuei a enfeitar ainda mais a história e, obviamente, todas as cartas a seguir foram interpretadas de acordo com a anterior e fui avançando cada vez mais no caminho errado. Quando terminei de ler as cartas, recebo informações verdadeiras sobre a pessoa. Ai, se, nas primeiras cartas tinha acertado em cheio, nas seguintes fui eu que fiquei fechada no claustro. O homem não estava nada infeliz no seu casamento. Pelo contrário, dava-se muitíssimo bem com a sua esposa. Na realidade, o claustro era uma metáfora do casal, eles viviam bastante isolados, viviam só um para o outro, e sem muitas relações fora de casa. Num claustro, sim, mas juntos. Então por que é que segui um caminho completamente errado? Deve ter notado que, num dado momento, disse, item tiro a carta do claustro e começo a pensar sobre o significado de um claustro. Já perceberam que foi a mente que me soprou ao ouvido tudo o que disse, porque eu estava a pensar tudo muito bem pensado. O meu ego levou um golpe sério, realmente, tinha me espalhado a grande e a francesa. CONSLH os de amiga para aqueles que não gostam de se enganar 176 A magia da intuição ninguém gosta de se enganar, e acredite que me senti vexada, mesmo muito vexada. Imagine só, depois de ter dado tantas consultas ao longo de anos, e falhar assim redondamente esta interpretação. Não foi realmente uma coisa divertida. No entanto, ao ouvir a gravação da sessão, percebi imediatamente onde, porque e como tinha seguido um caminho errado e isto foi muito proveitoso para o futuro. Às vezes, em workshops, alguns participantes persistem em querer à força estar certos na sua interpretação. Pessoalmente, posso assegurar-vos que aqueles que fazem mais progressos são os que erram alegremente, isto é, aqueles que transformam os seus erros em experiências positivas. Chave suplente para evitar ir contra a parede se tiver a menor dúvida quanto ao que está a dizer ou se perceber que a sua mente está em vias de atingir Mach 2 de velocidade, para imediatamente faça uma destas perguntas. No caso de ser com o baralho de tarô item estou mesmo a interpretar esta carta como deve ser? Item estou no caminho certo quanto à minha interpretação? Tire outra carta e diga, item agora vai sair uma carta que irá confirmar, ou não, se estou no caminho certo. E vê espontaneamente se a carta é positiva ou não. Só com a sua intuição faça as seguintes perguntas. 177 A caminho de ganhar o Oscar de interpretação terceira item estou no caminho certo? Sente qualquer coisa no corpo, ou não? Item a minha interpretação está correta? Sente qualquer coisa no corpo, ou não? Faça a mesma coisa em qualquer exercício de intuição. Se hesitar ou se sentir que a informação não é muito clara ou é ambígua, faça estas perguntas e ouça o seu corpo. Veja que imagens, sons ou sabores aparecem. Confie em si próprio. Divirta-se como uma criança. Encare isto como se fosse um jogo, a sua vida não depende disto, felizmente. Se se sentir cansado ou embaixo, pare e recomece mais tarde ou no dia seguinte, pois, com certeza isto vai evitar que se engane. 4. Perde-se nos pormenores quando começamos a namorar com a senhora intuição, há uma armadilha em que caem todos os principiantes e que há de se afogar nos pormenores. Tudo nos parece tão fascinante que temos a tendência para dissecar as imagens que aparecem e o resultado é que, na maior parte das vezes, não tem interesse nenhum.
Não é preciso utilizar uma lupa para ver todos os recantos tintim por tintim. O importante é captar imediatamente o que interessa. Uma descrição exaustiva da imagem não é do campo da interpretação, mas da descrição. Se vir um leão numa jaula para uma pergunta sobre o seu trabalho. Item: descrever tintim por tintim a jaula, a cor da jaula, o número de barras da jaula e a cor do leão não vai adiantar grande coisa, mas se sentir que o importante é o facto de o 178 a magia da intuição leão estar enjaulado. Isto vai trazer uma nova perspectiva para a situação que está a viver atualmente no trabalho. Item: uma pergunta. Não se sente como um leão enjaulado no escritório? Se vir um castelo medieval para uma pergunta sobre dificuldades de comunicação. Item: descrever tintim por tintim o número de janelas, a ponte levadiça, os telhados e a arquitetura em geral não vai adiantar muito, mas se sentir que o importante é o facto de este castelo parecer inexpugnável e de difícil acesso. Isso lhe dará uma indicação séria sobre a sua dificuldade em ter relações afetivas duradouras. Item: uma pergunta. Não tem tendência para manter as pessoas afastadas? Se vir uma casa totalmente deixada ao abandono para uma pergunta sobre o seu divórcio recente. Item: descrever tintim por tintim os buracos nas paredes, as janelas e as portas partidas, as teias de aranha e o portão do jardim enferrujado. Não vai realmente adiantar muito, mas se tem o sentimento de que o importante é o facto de a casa estar abandonada, isso já lhe dá uma indicação, de forma inequívoca, acerca do seu estado interior após o seu divórcio. Item: uma pergunta. Não se sente abandonada e até muito embaixo depois desta separação? Chave suplente para não se perder no labirinto se tiver problemas para saber o que é importante ou para sintetizar, espontaneamente, um título para o Quiliapa 179 a caminho de ganhar o Oscar de interpretação terceira Res. Faça associações de ideias e, sobretudo, pergunte a si próprio o seguinte: item: o que é importante nesta imagem? Item: o que é que me impressiona? O que é curioso, bizarro? O que é que me choca? O que é que me dá que pensar? Item: o que é diferente ou fora do comum? Item: o que é que prende a minha atenção? E mantenha-se no concreto. Lembre-se que o essencial se diz em poucas palavras, não há necessidade de escrever um romance. Vamos ver exemplos do que acabei de mencionar. Um leão enjaulado poderia dar, item: associações de ideias, enjaulado, preso ou prisioneiro, frustrado, desesperado, impossível sair, estar numa prisão, etc. Item: o que me impressiona é um leão que foi feito prisioneiro e que continua enjaulado e fora do seu elemento natural. Ele é um animal selvagem e deve sentir-se apertado, é um prisioneiro, etc. Um castelo medieval que poderia ser, item: associações de ideias, inexpugnável, inacessível, intocável, um castelo perdido nas alturas, não é fácil de lá chegar, etc. Item: o que me impressiona, o castelo parece inacessível, lá chegar é um mistério. Como foi possível construí-lo neste sítio de tão difícil acesso? 180 Magia da intuição: uma casa completamente deixada ao abandono. Item: associações de ideias. Neste caso é fácil ter a resposta através da própria imagem, mas também poderia ser abandonado, esquecido, completamente em ruínas. É o fim ou a morte de uma casa, como é triste, etc. Item: o que me impressiona, a decadência desta casa que terá sido muito bonita, a indiferença dos que a habitam, a falta de respeito por si próprios daqueles que lá vivem. É triste deixar ao abandono uma casa tão bonita, etc. E acima de tudo, repito, não se perca nos pormenores. Sim, tal é que é importante porque o maior erro dos principiantes é descreverem exaustivamente o que veem. Acabam por se perder no caminho, afogando-se em imensos pormenores desnecessários que não acrescentam nada. Não se esqueça do objetivo da intuição, que é ajudar e não afogá-lo. 5. Confunde o que deseja com a realidade. Isso acontece com bastante frequência, principalmente com o tarô, mas também com imagens que lhe surgem. Por exemplo, faz uma pergunta sobre as suas finanças e tira a carta de tarô dos amantes, e exclama: "Oh, que bom! Isto significa que vai tudo dar certo com o meu namorado." Item: a pergunta não era sobre a sua vida sentimental, mas sobre as suas finanças. Portanto, deve ter bem claro o que pediu.
Não se desvie, mesmo que esteja ansioso para que tudo funcione com a sua cara à metade. Outro exemplo. 181 a caminho de ganhar o Oscar de interpretação terceira quer saber se a sua entrevista de emprego vai correr bem e intuitivamente vê uma bela porta fechada, mas como esta porta é bonita e agradável, então, diz, ainda bem, é positivo, vai tudo correr muito bem. Item na realidade, no seu simbolismo pessoal, uma porta fechada, mesmo uma muito bonita, evoca uma situação negativa ou desfavorável. Portanto, a resposta é não. Lamento pela sua entrevista. CONSLH os de amiga para receber respostas realmente fiáveis da sua intuição. Se conhecer a pergunta, pode perfeitamente iludir-se na resposta e interpretar como lhe convém. Portanto, para evitar isto, existem duas soluções, como já vimos. Item às cegas. Coloca cada pergunta no envelope e depois de ter misturado todos os envelopes, tira um. Está às cegas porque não sabe a pergunta que vai sair, é o exercício do carteiro. Item duplo às cegas, faz exatamente como no ponto anterior, mas é outra pessoa a responder. Isto é duplamente às cegas porque não sabe qual é a pergunta que está no envelope e a pessoa que vai responder também não. Esta é uma variação do exercício do mensageiro. Socorro! Não sei como formular a minha pergunta. Alguns exemplos vão ajudá-lo a perceber, quer saber, item se amanhã o tempo estará bom, item se é melhor passar o Natal em Roma ou em Istambul, 182 a magia da intuição, item se a festa em casa do X vai ser agradável, item se deve tirar as suas férias em junho e não em julho, item se a cor que escolheu para o seu escritório é boa, item se vai poder comprar aquele novo computador que tanto deseja. Aqui pode fazer a pergunta diretamente. Quer saber, item se o seu divórcio vai correr bem, item se vai encontrar trabalho, item se a sua relação com X vai dar em casamento, item se o seu problema de saúde é grave ou não, item se o dinheiro de que está à espera vai chegar a tempo de o salvar da falência. Se forem questões existenciais ou com um forte impacto emocional, faça a versão às cegas e duplo às cegas. CONSLH os de amiga para não distorcer as respostas é um erro muito comum distorcer as respostas de maneira a ter a resposta desejada. E é a razão pela qual aconselho vivamente a fazer o método do carteiro ou do mensageiro para ter uma resposta fiável. Seja honesto consigo próprio, o que é negativo e vice-versa. O que nos leva ao ponto seguinte. 183 a caminho de ganhar o Oscar de interpretação terceira D. Aceitar as respostas que lhe chegam mesmo que não sejam aquelas que espera. Estava tão convencida de que o Júlio era o homem da sua vida, e catrapuz, não é o que diz a sua intuição. Ou então o seu projeto de abrir um restaurante ia ser super, novamente, a sua vozinha dá-lhe uma resposta completamente diferente, e então decide dar um jeitinho à verdade. Um erro comum é perguntar 100 vezes sobre a mesma questão com formulações um pouco diferentes, só porque a resposta não lhe convém. Ou então vai fazer a mesma pergunta à sua intuição, a seguir, ao I Ching, a seguir ao tarô, depois às runas, etc. Se realmente não perceber a mensagem da intuição, pode pedir-lhe quando muito uma confirmação, mas não peça de 100 maneiras diferentes. Evite também pedir a todos os seus amigos a resposta a uma mesma pergunta. Veja tudo o que foi dito no capítulo anterior, conselhos de amiga para receber respostas realmente fiáveis da sua intuição. E, como lhe disse muitas vezes, o seu sexto sentido tem uma séria vantagem sobre si. Ele sabe o que é certo para si. Às vezes, as respostas que hoje lhe parecem altamente negativas podem vir a ser, no futuro, muito positivas. Ah, pois é. CONSLH os de amiga se estiver decepcionado com a resposta, claro que pode sentir-se frustrado ou zangado porque a intuição não lhe dá a resposta de que estava à espera. Mas, pelo amor de Deus, não desista. 184 A magia da intuição. Respire fundo e escreva toda a sua desilusão no seu caderno. Exprima por que está irritado ou decepcionado, isto pode permitir esclarecer algumas coisas na sua vida. LMB a caminho de IGANHAR o Oscar da IN Interpretação 1. Faça perguntas específicas,
Simples e sem ambiguidade, uma pergunta bem formulada recebe uma resposta clara e nítida. 2. A sua pergunta deve estar diretamente relacionada com a resposta que pretende. Se quer saber se vai receber um aumento, não pergunte se a reunião vai correr bem, mas, sim, se vai ter o aumento solicitado. 3. Tem à escolha 2 tipos de perguntas: perguntas fechadas para a resposta de sim ou não e perguntas abertas, para as quais receberá o máximo de informações. É aconselhável utilizar estas últimas o mais possível. 4. Antes de fazer perguntas existenciais ou de grande impacto emocional, faça perguntas triviais sobre o tempo, lazer, passeios, desporto, sobre coisas que lhe dão uma resposta rápida, sem consequências graves para a sua vida. 5. Conhecer o seu simbolismo pessoal é essencial, porque a intuição fala através de símbolos e saber descodificar é realmente a base de uma interpretação correta. Leve o tempo necessário para fazer calmamente os exercícios. 6. Lembre-se que todas as interpretações estão corretas, mas se calhar não são as adequadas a si. A sua interpretação sobre uma questão que lhe diz respeito prevalece sempre sobre qualquer interpretação feita pelo seu melhor amigo ou qualquer outra pessoa. 185 A caminho de ganhar o Oscar de Interpretação Terceira 7. Deixe-se guiar por associações de ideias e aprenda a brincar com tudo que surgir. Quanto mais brincar, saltitando espontaneamente entre palavras ou expressões, mais material terá para sua interpretação. 8. Se tiver dificuldades, no início, para jogar com ideias e expressões, para desbloquear, imagine que está a contar uma história a uma criança sobre a informação que lhe chega. 9. Se gravar o seu exercício, transcreva-o sempre. No seu caderno de intuição, lembre-se de colocar a data. 10. A interpretação é por vezes muito simples. Basta colar o significado da imagem que lhe aparece espontaneamente ou da carta de tarô que tirou. 11. Não censure nada. Se sentir um sabor ácido ou esquisito na boca, anote-o. Se tiver vontade de se coçar, anote também. 12. Não se perca nos pormenores e vá ao essencial. Sinta imediatamente o que é importante ou não, ou o que fizer mais ressonância em si. Se tiver dificuldades, basta dar um título ao que vê ou sente. 13. Confie em si. Se perceber que fez um erro, ainda bem, isso significa que está a rever os seus antigos exercícios, que está a fazer bem os seus deveres. Oh, que palavra tão feia! Se não aceitar que pode enganar-se, nunca vai progredir, e para isso é necessário reler os seus antigos relatos para verificar as suas intuições. Força, está no bom caminho! 14. Para evitar misturar mente e intuição, fale espontaneamente, sim, outra vez. Assim que a imagem ou a sensação surgirem, diga tudo sem se julgar. 15. Se fizer perguntas existenciais ou de alta carga emocional, utilize as dicas do carteiro ou do mensageiro para obter respostas realmente fiáveis. 186. A magia da intuição 16. Não tome seus desejos como realidade. Se fizer uma pergunta sobre as suas finanças, a sua intuição vai responder sobre finanças e não sobre a sua vida amorosa. 17. Aceite as respostas e não faça a mesma pergunta de 50 maneiras diferentes para obter a resposta que deseja. O que deseja ardentemente hoje talvez não seja bom para si no futuro. 18. Divirta-se a fazer os exercícios. Não está a fazer a preparação para o campeonato do mundo da intuição. 19. Seja sempre tão concreto quanto possível. Focalize a sua atenção no aqui e agora, e permaneça sempre com os pés na terra. 20. Se tiver uma pergunta existencial, organize uma tarde de intuição em sua casa para ser outra pessoa a responder no seu lugar, ou coloque cada pergunta no envelope que vai tirar ao acaso. 21. Felicite-se sempre com os seus progressos. 22. Para ganhar o Oscar da interpretação, a palavra-chave é espontaneamente. Quanto mais espontâneo for, mais terá oportunidades para descodificar como um mestre. 187. Embarque para o planeta Intuição. Quarta chakra ave embarco é para o PL Anita Intuição.